Receba agora a palavra de Deus. Lamentações. Eu vou dar uma passadinha aqui no versículo 10 que eu falei a semana passada com você. E na verdade, irmãos, eu poderia até já pular para o versículo de número 11, tá? Mas aí eu conversando lá com o meu Senhor, eu acho que ele me deu um pouquinho mais. Então eu peguei o versículo 10 e dei uma fragmentada nele. Eu fui parte por parte. Ainda vai ter muita coisa para a gente falar aqui. Amém, Jesus? Acharam Lamentações, capítulo 1, versículos 10 e 11? E estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandaste que não entrasse na sua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a sua alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei o que, irmãos? Desprezível. Amém, Jesus? Eu falei a semana passada, irmãos, sobre o versículo 10. Estendeu o adversário a sua mão, as coisas mais preciosas dela. Então nós vimos que o adversário está assim, ó. Pastor, mas a mão dele está virada para mim. E ele pode tocar? Apenas está estendida. Se nós estivéssemos falando de um povo que não conhece a Deus, a mão dele não estava estendida, ela já estava lá. Amém, Jesus? Mas do povo de Deus, ele estende. Certo? Se ele vai conseguir ou não conseguir, isso aí é uma decisão de cada um. Certo? É você quem vai dizer se o maligno vai conseguir perturbar a sua vida ou não perturbar a sua vida. Mas ele está lá. E ele estendeu a mão em direção a quê? As coisas mais preciosas. Que eu falei aqui a semana passada, que numa lista de coisas extremamente preciosas na nossa vida, tem muita coisa, viu, irmãos? Mas as mais tops, em primeiro lugar, a sua salvação. Amém, Jesus? Essa não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada. Aí vem tua família, que são coisas preciosas. Vem a tua vida financeira, vem a tua saúde, certo? Vem o teu trabalho, vem a paz interior no seu coração. Tudo isso, o teu adversário está com a mão estendida, esperando uma simples atitude errada tua, para ele fazer isso, ó, colocar a mão lá. E eu peguei essa parte, irmãos, que eu te falei em oração, e eu falei, Deus, eu vou fragmentá-la. Porque diz assim, olha, pois viu entrar no seu santuário, no coração. Um exemplo, irmãos. Por que você vê tantas pessoas, o que eu falei na reunião hoje, que o exemplo que eu dei foi um exemplo na parte financeira. Quando se fala de vida financeira, a pessoa já vem, porque vai falar e não sei o que, bababá. Eu vou te garantir uma coisa, e o que eu vou te falar eu te provo, se precisar biblicamente. Depois de Deus na sua vida, entendeu? Eu sigo essa escala na minha vida. Depois de Deus, o que é, irmãos? Família. Não tem. Mas a vida financeira, ela não está igual família, em coisas preciosas, mas ela anda quase junto, irmãos. Quase junto. Certo? Vamos falar aqui, vamos pegar a hipocrisia, colocá-la de lado, e vamos falar que nem pessoas adultas, homens e mulheres de Deus. Materialmente falando, matéria, entenda bem, matéria, até você que me assiste aí agora, matéria, materialmente falando. Você sem dinheiro é o que na vida? O que, irmãos? Você não pode nem abrir a tua boca para falar. Certo? O dinheiro, irmãos, ele ajuda você a manter a sua casa, a sua família, a pagar as suas contas, certo? A dar estudo, a dar uma vida melhor para os seus familiares.
para você, quer dizer, você depende dele também. Amém, Jesus? Você precisa dele, certo? Então o que eu vou te falar, irmãos, não é porque quer dinheiro ou porque vai pedir dinheiro, isso aqui é para o seu próprio bem. Isso aqui é um alerta. Esse versículo 10 e 11 de Lamentações 1 são verdadeiras orientações do Espírito de Deus. Amém, Jesus? Mas o que é? Por que você vê? Se a Bíblia diz que ele lança a mão sobre as coisas mais preciosas, por que em alguns ele consegue fazer a coisa fluir? Quer dizer, ele consegue fazer a pessoa ter um problema financeiro. Por quê, irmãos? Alguém sabe me dizer ou não? Ah, pastor, mas são as consequências. Não tem consequências. Qualquer palavra que você venha me dizer, eu vou citar para você Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ponto final. Amém, Jesus? Por que ele consegue? A mão está estendida. A Bíblia diz aqui no versículo 10, pois viu entrar no seu santuário. Ele viu entrar no seu coração aquilo que tinha já determinado por Deus, que não deveria entrar no seu coração. Bom, pastor, então o que é esse caso tão grave? É uma pequena coisinha chamada-se avareza. Você sabe o que quer dizer avareza? Segundo o dicionário da língua portuguesa, é o estado de quem preocupa excessivamente em adquirir e acumular tanto dinheiro quanto bens. E é aí que você se quebra. E é aí que a pessoa se arrebenta. Porque eu quero. Mas quando eu quero demais, a matéria, eu esqueço do meu Criador, irmãos. Eu esqueço que quem me abençoa é Ele. Eu esqueço que quem acrescenta na minha vida é Ele. Eu esqueço que sem Ele, eu não tenho o que eu tenho, eu não vou conseguir alcançar o que eu pretendo alcançar. Então o Espírito de Deus, ele deixa bem claro. Dá uma idazinha lá no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5. Segura aí onde nós paramos, depois eu volto em Lamentações. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Que agora você vai saber o que é a avareza. Ele diz assim, olha, no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A coisa é tão séria que Deus ele traz uma listazinha aqui daquilo que você deve deixar de lado. Prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, que mais, irmãos? Avareza, que é idolatria, é o querer. O avarento, automaticamente, ele se torna, além de avarento, idólatra. Sabia? Agora, olha o versículo 6. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O avarento, irmãos, ele não se importa. Ele não quer saber. Ele quer mais é que você se dane na vida para ele conseguir um pouquinho mais. Ele quer acabar com você. O avarento, ele causa danos tanto na vida dele, quanto na vida daquele ao qual ele está praticando avareza contra aquela pessoa. O avarento, irmãos, entendeu? Ele quer porque quer. Oh, mas peraí, se eu quero porque quero, não é muito mais fácil eu dobrar o meu joelho e eu pedir a Deus? A Bíblia diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Agora, um Deus que te garante os fins da terra, né, por tua possessão, o que é que esse Deus não acrescenta na sua vida?
sem que você precise ser avarento, se matar, se arrebentar, entendeu? Porque isso vai gerar um monte de porcariadas na sua vida. Ele disse, olha, versículo 6, pelas quais o quê? As coisas que eu te li do versículo 5. Pelas quais vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A mão do inimigo está estendida. Ela está lá, irmãos. Não, pastor, mas olha, eu preciso porque o meu futuro... Tá bom. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter. Muito pelo contrário. Você tem que ter. Mas o Senhor Deus, Ele diz assim, olha, bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Qual é o fim que você espera da tua vida? Largado, abandonado, passando fome, necessitado, dentro de um asilo, abandonado pela família, sei lá, vivendo de favor dos outros? Opa, peraí, pastor, eu não, eu penso melhor. Agora imagina o seu melhor, o que ele é comparado ao melhor de Deus. E quem pensa isso a seu respeito não é você mesmo não, é o próprio Espírito de Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Avareza, irmãos, está lá. Ele viu entrar no coração o que não deveria entrar. Porque a avareza nada mais é do que ganância. É uma ganância, entendeu? Desenfreada, desordenada, descontrolada. Vamos e vamos e vamos e vamos. E nesse vamos, meu irmão, se atropela muita gente. E a Bíblia é clara em dizer, ai daquele que se levantar contra um dos meus pequeninos. Amém, Jesus? Abra a tua Bíblia em Provérbios 28. Volta lá para Provérbios de número 28. Provérbios de número 28, versículo de número 16. A primeira palavrinha que começa o versículo, como é que está escrita na sua Bíblia? A primeira palavra é tudo isso? Palavrana grande, estendida. Qual é a primeira palavra, irmãos? O príncipe. Olhem para mim. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Que bonito, né? A gente fica até arrepiado com isso. Não é verdade? Então você é filho de Deus. A Bíblia não diz que o Senhor Deus, Ele é um rei, irmãos? Sim ou não? Sim. Você concorda com a palavra de Deus ou não concorda? Sim. Então, se Deus é rei e você é filho, automaticamente você é o quê? Príncipe. Então, essa palavra aqui está falando a respeito de cada um de nós aqui dentro. Cada um de nós. Tá? Olha bem. O príncipe falto de inteligência. Aí, irmãos, o povo fica bravo com o pastor Ayrton. Aí depois, irmãos, quando termina a reunião, quando termina a gravação, a Wanda lá no escritório vem falar comigo. Mas vamos pegar essa palavra aqui, olha, falto de inteligência, e traduzir ela para o meu vocabulário. Como é que ficaria? O príncipe, o que, irmãos? Burro. Você pode ter certeza disso. É segundo o meu vocabulário. O príncipe falta de inteligência também, olha, isso aqui é gravíssimo. Multiplica as opressões. Mas o que aborrece quem, igreja? A avareza. O que acontece com ele? Você está vendo o que é a avareza? A avareza encurta os seus dias na terra. A avareza gera no teu coração, na tua mente, dentro de você, uma porcaria miserável chamada-se preocupação. Sabia? A avareza, meu irmão, ela é tão perniciosa, ela é tão maligna, ela é tão miserável, tá? Que ela é fabricada pelo capeta, por Satanás,
que ela faz você perder sono. Ela faz você perder fome. Ela faz você pensar nas coisas 24 horas por dia. Olha o que o Espírito de Deus diz: o príncipe falto de inteligência também multiplica o quê? Eu não ouvi, igreja. As opressões, meu irmão. A pessoa avarenta, ela passa a ficar oprimida. Você sabe por quê? Porque naquele né, naquela vontade de ter, de fazer, de adquirir e de não sei o quê, e o dinheiro, ela oprime outros. E aí que a coisa pega, meu irmão. Porque tem gente que para ele dar um nó no outro por causa de 50, 100 reais, ele não pensa duas vezes. Não, peraí, eu vou tirar daqui, eu proporciono do lado de cá, mas do lado de cá. Cuidado, meu irmão. Isso aqui acaba com a vida do ser humano. O príncipe falto de inteligência, ele vai causar opressões. Ele vai causar dano na vida de outros. E não se esqueça que Deus está vendo cada passo da sua vida. Amém, Jesus? Por que uma pessoa é avarenta? Eu quero, eu vou, eu não sei quem, sonha com aquilo 24 horas por dia. Porque ela não confia em Deus. Ah não, pastor, o senhor está errado. Não confia em Deus. Ela não confia em Deus. Porque se confiar em Deus, meu irmão, você terá o fim que você espera. Diga graças a Deus. Bom, então quer dizer que eu não posso ter nada na minha vida. Pelo contrário, você deve ter tudo na tua vida. Tudo e mais um pouquinho. Porque Ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Então é além daquilo que você precisa. Amém, Jesus? Mas não com avareza, irmãos. Não com a avareza. E diz assim o 16 na segunda parte. Mas o que aborrece a avareza, quer dizer, o príncipe que aborrece a avareza, que diz para ela: não, você não faz parte da minha vida, eu te rejeito, eu não quero, eu não te aceito. Esse príncipe, irmãos, prolongará os seus dias. O avarento morre cedo. O que aborrece a avareza tem os seus dias prolongados. Bem longe. O maligno está lá com a mão estendida. Não, mas ele não pode tocar. Não, ele não pode tocar, mas ele está com a mão estendida. Você tem Deus. O Espírito de Deus é teu escudo. Ele não pode tocar. Mas se ele vier entrar no teu coração, aquilo que Deus já tinha determinado para não entrar, e você deixou entrar, ele vai meter a mão, meu irmão. Ele vem senão para roubar, matar e destruir. Pensa nesse versículo. Ele rouba ou ele mata. E a consequência do roubo ou da morte é a destruição. Amém? Isaías 57, versículo 17. Isaías 57, versículo de número 17. Isso aqui é versículo que dói o estômago, irmãos. Até de ler. Entendeu? Acharam? Isaías 57, 17. Pela iniquidade da sua, eu não ouvi, avareza, pela iniquidade da sua avareza, me indignei, e o que, irmãos? E os feri. Você sabe como é que é a vida do avarento? Ele vai, e vai ferindo outros. Tem gente lá para trás que ele feriu, e ele vai até aqui. Daqui ele não vai mais para frente. E aí ele começa a perder tudo que ele conseguiu lá, na avareza. Na bênção fica,
na avareza se perde. Sabiam disso? Olham bem. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Espera aí. Eu disse para não deixar a avareza entrar. Você deixou? Deixei, pastor. Mas o que Deus diz? Para não deixar entrar. Ah, mas eu deixei. Mas não era para ter deixado. Ele se indignou contra você. Ou ele pode se indignar contra você. Amém, Jesus? Então, é passar longe dela. Ela está aqui, eu dou as costas para ela. Aqui não. Na minha vida, não vai entrar. Eu me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me. Mas, cadê? Rebeldes seguiram o caminho do seu coração. O avarento, ele não vai no caminho de Deus. Ele vai no caminho que ele acha que é, porque é dessa forma. Não é. Eu falo isso para vocês há muito tempo. É da forma de Deus. Diga graças a Deus. Volta lá onde nós começamos. Lamentações 1:10. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. E eu estou começando aqui quanto à vida financeira. Estendeu a mão. Estendeu. E por que ele conseguiu, eu te pergunto? Pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Por que ele conseguiu? Porque ele viu você deixar a avareza entrar no coração. Ele vai conseguir, ele só está com a mão estendida. A Bíblia Sagrada diz claramente: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Por que ele não está ao meu redor? Porque ao meu redor tem o Espírito de Deus. Mas depois do Espírito de Deus é o meu derredor. Ele está ali, irmãos. É uma mancada que eu dou na minha vida, que ele vem e entra. Tem que observar, irmãos. Já te falei, tem que observar cada passo que você vai dar na tua vida. Cada passo que você vai dar na tua vida, você tem, porque tem, e tem que ser orientado pela palavra de Deus. Amém, Jesus? É Deus quem vai te orientar. Porque às vezes você acha que é aquela coisa do outro mundo, e lá na frente vai ter dores. Ou então você acha que não é porcaria nenhuma, mas está na bênção de Deus, lá na frente você só tem alegrias. Diga graças a Deus. Vai lá para Jeremias capítulo 6, versículo de número 13. Lamentações. Volta um pouquinho. Jeremias capítulo 6, versículo de número 13. De Jeremias 6. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá ao quê? A avareza. Olhem para mim. Você nunca viu aquele versículo que diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo, irmãos? Sim ou não? Sim. Ele tira do ímpio e dá para quem, irmãos? Para o justo. Mas se eu, justo, deixo a avareza entrar no meu coração, eu agora passo a estar em que estado? De ímpio. Certo? Presta bem atenção nisso. De ímpio. Ele tira do ímpio e vai dar para o outro justo. E às vezes não cai nem na mão de um justo, cai na mão de um perturbado, de um endemoniado. É coisa séria, irmãos. É coisa séria. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então o Espírito de Deus está dizendo aqui, que eu fiz questão de não encobrir isso aqui de vocês, que pode ser membro, pode ser obreiro,
pode ser pastor, presbítero, bispo, diácono, profeta, sacerdote, entendeu? Pode ser o que for. Caiu na avareza, entrou no pecado, meu irmão. Pastor, mas é a primeira vez que eu ouço falar na minha vida que a gente não pode ter. Eu nunca te falei que não pode ter. Eu nunca te falei que não pode ter. Eu nunca. Se alguém falar aqui, eu vou te chamar de mentiroso, porque eu nunca falei isso na igreja. Muito pelo contrário. O que a gente prega aqui é para você crescer. Agora, crescer ordenadamente, irmãos. Crescer sem pecado. Porque o pecado não te faz crescer, o pecado te faz regredir. A avareza faz você regredir. A avareza faz você conseguir 10 aqui hoje e perder 5 amanhã, meu irmão. Isso é o trabalho, entendeu? É o fruto desse demônio da avareza. Vai lá para Jeremias, onde você está, capítulo 8. Versículo de número 10. 8, 10. Portanto, darei suas mulheres a outros. E as suas o que, irmãos? Herdades é o quê? O que são herdades? São carros de última geração. O que são herdades, irmãos? Sapatos feito pelo Juninho. Juninho agora virou sapateiro. O que são herdades, irmãos? São bens materiais. Qualquer um. Amém? Qualquer um. Olha aqui. Versículo de número 10, né? Cadê? Portanto, darei as suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. A avareza destrói, irmãos. Ela acaba. Por que ela entrou? Ele só estava com a mão estendida. Você pode passar a vida inteira e o capeta com a mão estendida lá para você. E nunca ele moveu um dedo dele para tocar na tua vida. Mas se ele ver entrar no teu coração aquilo que é condenado por Deus, e hoje eu comecei pela vida financeira, mas nós vamos falar muito mais. Ele viu entrar no teu coração aquilo que Deus tinha determinado, que não era para entrar, meu irmão, você vai se arrebentar na tua vida. Por que eu tenho que me arrebentar? Por que você vê tanta gente por aí, meu irmão, se lascando financeiramente? E isso aqui, ó, você sabe o que quer dizer esse livro, Lamentação? Hein? É a lamentação mesmo, é o choro, é o ranger de dente de um profeta, irmãos. Que estava vendo tudo isso. Espera aí, eu tenho avareza. Quem é que está em primeiro lugar quando eu tenho avareza na minha vida? O dinheiro, irmãos. O bem, a matéria. E eu me esqueço de perguntar para Deus se aquilo que eu estou fazendo está certo. Ele disse: esqueceram de mim. Ele fala sobre isso, você quer ver? Tem até um versículo que eu deixei aqui. Vai lá em Ezequiel 22, 12. Deixa eu marcar aqui. Ezequiel, vai para frente, né? Está em Lamentações. Ezequiel 22, versículo de número 12 de Ezequiel. Olha que coisa doída esse versículo, irmãos. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar o quê? Sangue. Quer dizer, olhem aqui para mim. Enquanto eu, avarento, estou indo muito bem, alguém lá para trás está chorando e necessitado, porque alguma coisa eu fiz para prejudicar aquela pessoa. A coisa é muito séria, irmãos. A coisa é muito séria. É muito sério. Presentes se receber no meio de ti para se derramar sangue, usura e lucros
tomaste e usaste de avareza contra teu próximo. É bravo isso, hein? Você acredita que Deus cuida de você, meu irmão? Sim ou não? Quem acredita aqui dá um amém bem alto. Mas não se esqueça que Deus cuida dos outros também. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Ah, Deus cuida de mim, pastor. Mas Ele cuida dele também, cuida dela, cuida de mim, cuida dele, cuida de todo mundo aí. Amém, Jesus? Presentes se receberam no meio de ti para derramar sangue. Usura, lucros tomaste e usaste de avareza contra o teu próximo, oprimindo-o. Oprimindo. O avarento, meu irmão, ele deixa rastros de maldade lá para trás. Rastros de dor, ele deixa lá para trás. O cara acha que ele vai, um exemplo, no mercado, a moça do caixa dá um troco errado para ele ou para ela, ele põe no bolso e diz, não quero nem saber, o mercado é rico. Ele não está nem aí. Então, se o mercado é rico, abra um mercado também e vai ser rico, para não ter que roubar. Porque aí para mim já não é nem avareza, aí já é avareza com uma mistura de ladrão e tudo mais. Ele não se importa se aquela moça do caixa, pelo um erro dela, entendeu? Que todo ser humano é passivo de erro. Ele não está interessado em saber se aquela moça vai ser mandada embora por causa daquele erro. E se ela for mandada embora, às vezes vai sofrer o filho, ela, e sei lá mais quem, e tantos outros talvez sejam dependentes dela. Que se dane, deu dinheiro errado, lucrei. Lucrou não, irmãos. Perdeu. Perdeu. E vai perdendo assim, ó, gradativamente. Vai perdendo. Isso aqui é um alerta para você, meu irmão. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E aí, o avarento é assim, ó, lucrei, 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 lucrei. Aí para aqui. E depois, perdi, 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 perdi. Ele mais perde do que ele lucra. E o Senhor Deus termina o versículo, irmãos, 12, dizendo assim, olha, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Pastor, se o Senhor tem amor a Deus, me ajuda aí. Ajudo. Se eu tive isso na minha vida, o que eu faço agora? Quando eu estou errado, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar na minha vida? Oi? Estou arrependido e fica por isso mesmo? E o que mais que eu faço? Hã? Deixar o erro. Então eu me arrependi e deixei o erro. Está tudo certinho? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que falar com Deus. Pedir perdão a Deus. Amém, Jesus? O ato de eu falar com Deus e pedir perdão a Ele, eu já estou me consertando diante do Pai. E depois deixar o erro. Amém, Jesus? Deixar o erro para lá. Que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Mas pastor, e eu já fiz. Tá bom. Você, há uns 33 anos atrás, 34 anos, eu comecei a fumar, irmãos, aos 8 anos. Cigarro, depois maconha, depois... E a coisa foi indo embora. Bom, eu fumei mais de 10 anos, mas muito mais de 10 anos, na minha vida. O dia que eu falei, eu parei de fumar, joguei o cigarro fora, porque foi assim, antes de eu chegar na igreja em Ribeirão Preto, um quarteirão antes, eu passei no boteco, comprei um cigarro, tirei ali mesmo, acendi um cigarro e fui fumando até a porta da igreja. Cheguei na igreja, pus cigarro no bolso com isqueiro. Assisti a reunião do meu pastor. Terminou a reunião,
aquela palavra veio ao meu coração. Eu disse: pastor, faz uma oração por mim, que eu não quero mais essa porcaria na minha boca. Ele fez uma oração por mim. Peguei os 19 cigarros, torci tudo, junto com o isqueiro, e joguei fora. Foi assim que eu parei de fumar. Mas o meu pulmão estava comprometido, não estava, irmãos? Sim ou não? E ele limpou na hora? Ou ele levou um tempo? Levou um tempo. Então leva-se um tempo. Amém? Leva-se um tempo. Tá? Aprenda isso. Eu pedi perdão a Deus. Pedi. Leva-se um tempo ainda, irmãos. Pastor, meu negócio está difícil. Então clame a misericórdia mais ainda. Da misericórdia de Deus. Clame por ela mais ainda. Se uma vez não bastou, clame 10. Se 10 não bastar, clame 100. Se não bastar 100, 1000. E assim tantas quantas forem necessárias. Amém, Jesus? Dá para reverter? Dá para reverter tudo na vida. Se você toma posição e diz: bom, a partir de hoje, você sabe como é que eu vou andar? Com os pés na... Ninguém falou nada? Acabou a reunião, hein? Não? Eu vou andar com os pés aonde, Juninho? Na cabeça, né? Você conseguiu já? O dia que você conseguir, você me fala, Juninho. Eu vou andar com o pé no chão, meu irmão. Eu vou dar passo certeiro na minha vida. Amém, Jesus? Eu vou dar passos, meu irmão, que vão me ajudar e que vão glorificar o nome do meu Senhor. Digam graças a Deus. A mão do inimigo está lá, e ele estendeu contra as coisas mais preciosas da sua vida. Não deixe ele tocar, não, irmãos. Não deixe ele pegar, não. Não deixe ele tirar de você, não, irmãos. Amém, Jesus? Aprenda uma coisa: Deus te dá. Mas vou te falar um português claro, hein? Satanás sabe roubar. Ele é ladrão. Ele sabe roubar, irmãos. Então não dê brecha para ele. Orai e... Está vendo? Quem fala demais, como é que acontece? Vigiai primeiro e depois orar, irmãos. Primeiro eu vigio, primeiro eu observo. Opa, parece que lá não sei aonde, quantos quilômetros, eu estou vendo alguma fumacinha do mal. Eu já vou dobrar então meu joelho e vou orar contra aquele mal. Tira a avareza da sua vida. Se ela por algum motivo entrou, ou se você já tem até um pensamento avarento, porque isso acontece também, de educação, entendeu? Tira isso. Arranca isso da sua vida. A Bíblia diz assim, olha: tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Tem alguma coisa que você queira falar com Deus? Fique de pé. E você que me assiste agora, que está em casa, onde quer que você esteja, faça a oração também. Olhem aqui para mim, irmãos. É uma oração que eu não vou entrar nela, não. Amém? Eu só vou te dar o prazo para você orar. Se é que você tem alguma coisa para falar com Deus, assim, olha, não economize palavras, não. Rasga o teu coração diante do Senhor. Amém, Jesus? E fale com Deus. Essa é uma oração que eu não vou fazer parte dela. É entre você e o Espírito Santo de Deus. De olhos fechados. Curve a sua cabeça. E pode abrir a sua boca aí agora para falar com Deus, meu irmão. Em o nome do Senhor Jesus. Isso. É a maneira que Deus está te dando para poder te abençoar, meu irmão. Para trazer para você de volta aquela paz que tinha antes e que por algum motivo Satanás veio e roubou. Eu te garanto que com a decisão certa, ele não vai conseguir continuar metendo a mão naquilo que é seu, não, meu irmão.
Em o nome de Jesus. Fale com o Pai. Mas fale, meu irmão. Esse não é um momento de ficar calado. Esse não é um momento de você ficar aí paralisado. É o momento de falar. Com Deus existe um relacionamento. Eu falo com o Pai. É uma conversa franca com meu Senhor. E Ele te chamou hoje para ter essa conversa franca com Ele, meu irmão. E eu tenho a certeza que Deus me usou para falar contigo e para fazer com que você tivesse essa conversa franca aqui com Ele hoje. Então fale com o Senhor. Ele disse: pede-me. Peça para Ele o perdão. Peça para Ele a misericórdia. Diga a Deus: é verdade. O Jeremias, ele disse: Senhor, olha para mim, que sou desprezível. Os humilhados, meu irmão, serão exaltados. Então se humilhe na presença do Senhor. Diga a Deus: é verdade, eu errei, eu falhei, eu dei o passo que não deveria ter dado na minha vida, Senhor. Mas Deus, tenha misericórdia de mim. Fale isso com Ele. Isso agrada ao Pai, irmãos. Ouvir a voz do Filho agrada ao Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Espírito Santo, eu coloco todos estes que aqui estão em tuas mãos. Eu coloco estes, meu Deus, que me assistem agora, onde quer que eles estejam. Eu peço ao Senhor a tua bênção. Eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que se cumpra a tua palavra, do livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20, que o Senhor disse: bem sei que intentaste mal contra mim, mas Deus o reverteu em bem. Então, meu Deus, reverta essa maldição em bem, Senhor. Reverta, Senhor, esse erro, Pai, em bênção na vida desta pessoa que fala com o Senhor, que toma uma atitude, que levanta a sua cabeça neste momento. Pois eu os coloco em tuas mãos e eu os abençoo, para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte mesmo, meu irmão. Amém? Está aí o recado de Deus para a sua vida. Pode sentar, irmãos. Coloque em prática. Tome atitude que no mínimo Deus quer que você tome. Amém?